Beleza, cara. Você já acabou Baita resumo. respondendo baita resumo, já acabou respondendo algumas perguntas aí, né? De quanto tempo investe, porque tomou a decisão, Ah, sim. né, de iniciar a investir. E você iniciou ali em 2019. O que te levou a tomar essa decisão de abrir o perfil Baby Investidor? E qual era a missão que tinha por trás dessa abertura desse perfil, na forma como ele é hoje? Você evoluiu bastante no conteúdo. Para quem te acompanha, eu te acompanho basicamente desde os 1.000 seguidores, né? Então, assim, eu vi a evolução do conteúdo, e isso é bem legal, né? E o que te levou a tomar essa decisão de abrir esse perfil, e o que ele ocasionou de mudanças em relação ao seu comportamento relativo aos investimentos? Legal. Então, em 2019 eu comecei a investir mais firme na bolsa, né? Então, eu criei a minha carteira ali, comecei a criar minha carteira de investimentos. E eu e a minha esposa já tinha uma preocupação de investir para nossa filha, né? De dar o que a gente ia Ela fazer já para tinha guardar um nascido dinheiro. em 2019? Oi? Ela já tinha nascido em 2019? Ela nasceu em janeiro de 2018. Ah, tá, Então, já quando tinha eu um ano e pouco. comecei a observar, a pensar, pô, como que eu vou. Porque a gente guardava um dinheirinho, né? Tinha já um dinheirinho guardadinho para ela, era pouquinho, mas a gente, pô, o que a gente vai fazer? Vai investir em quê? Né? Daí, quando eu comecei a estudar mais a fundo o mercado financeiro, eu tive a intenção até de separar aquele dinheiro no Tesouro Direto, numa conta minha mesmo, da minha esposa, para lá no futuro ver o que eu ia fazer, né? E eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu pensei, né? Será que eu consigo investir no Tesouro Direto no próprio CPF dela, já deixa na continha dela lá? E aí em 2019 eu descobri que dava para fazer isso. Só que daí, pô, se dá para investir no Tesouro Direto, então dá para investir em ações também. Será que dá? Aí eu comecei a pesquisar e vi que dava para fazer uma carteira de ações para ela, fundos imobiliários, enfim, fazer uma carteira diversificada para ela, né? Foi quando eu comecei a pensar sobre isso, né? A gente tinha um dinheirinho guardado, daí a gente começou a montar a carteira. E eu conversando com um colega do trabalho sobre isso, ele tinha acabado de ter o filho dele, né? E aí eu comentei com ele, falei, nossa, eu descobri que dá para investir. E ele investia também, né? Foi até com ele que eu comecei a conversar bastante sobre investimentos no trabalho. Eu falei para ele, olha, você sabia que dá para investir para o filho, no próprio CPF dele? Eu abri uma conta para Alice e tal. Ele, não sabia. Sério, então é assim, ensinei ele, né? E ali deu um estalo na minha cabeça, assim, eu falei, poxa, ele não sabe, tenho certeza que muita gente não sabe também. Eu vou criar uma página, vou ensinar, né? A ideia inicial da página foi isso. Vou criar uma página e vou ensinar pais aí, mães a investir para os filhos, né? Pelo menos aos primeiros passos ali, né? E só que, cara, eu gosto muito de falar de investimentos, né? Então a página que começou para falar sobre investimento para filhos acabou se tornando a página para falar sobre investimentos no geral, para pais, mães, filhos, enfim. E foi assim que criei a página, que foi em outubro de 2019, né? E foi quando eu comecei ali mesmo a carteirinha dela. Então foi legal porque quem está na página desde o começo acompanhou desde o início lá, eu fazendo os primeiros aportes na carteira, escolhendo as ações que ia fazer, né? Então foi um aprendizado bem legal, assim, principalmente para mim, né? Eu aprendi muito com a página, cara, porque, tipo, a página te obriga a não fazer as coisas de qualquer jeito, né? Porque você acaba tendo uma responsabilidade de passar uma informação correta para as pessoas, né? Então você acaba tendo que estudar mais, você tem que acaba se aprofundando mais. Cara, isso foi assim exponencial para o meu crescimento como investidor, na minha concepção, obviamente, né? Eu cresci muito depois que eu criei a página justamente por causa disso, né? Por ter essa necessidade de passar um conteúdo de qualidade para as pessoas, né? E aí a página em 2020 ali, né, depois da pandemia, deu um boom forte ali, né? Acho que para todos os perfis de investimento, 2020 foi muito bom, né? E a página também surfou essa onda aí em 2020. Não, eu tava. Eu também, mais ou menos, só para completar aí uma observação, eu também fiz mais ou menos o mesmo passo que tu fez. Meu filho nasceu em dezembro de 2017, e em 2018 eu tive essa ideia também. Será que dá para fazer uma carteira? Aí eu vou procurar as informações. Aí eu comecei a pesquisar e tal, descobri que dava. E aí montei uma carteirinha, botei 3 ativos lá, são os mesmos 3 até hoje, né? E eu só faço um aporte. Eu fiz um aporte inicial levemente grande, assim, né? Do zero a. Foi um saldo que eu tinha, assim, pelo menos eu vou deixar uma reservinha aqui, qualquer coisa tem ali de imediato, né? Aí eu peguei essa reserva e dividi em 2 e comecei a carteira. Aí comecei a fazer aportes em todo mês, mas comecei um ano antes. Só que eu acompanhei todo também o teu perfil ali, a evolução, porque eu também estava fazendo algo parecido. E hoje o trabalho, né, que agora, claro, nós vamos entrar mais a fundo, o trabalho é o quê? É a gente conseguir fazer eles entenderem, né, no caso os filhos, o porquê desse investimento, né? Esse agora que eu acho que é o trabalho mais difícil. Tipo, Esse é o meu filho principal, né? está com 6 anos, então assim,
Ele já faz números, ele entende. Agora, o difícil é entender o poder que isso tem, né? Exatamente. O principal, na verdade, é a educação financeira que a gente vai proporcionar para os nossos filhos, né? A carteira é uma ferramenta e as pessoas até me perguntam, né? Mas, pô, precisa ser no CPF do filho? Não pode ser no meu? Eu tenho medo que o meu filho, quando fizer 18 anos, ele gastar todo o dinheiro. Gente, não precisa ser no CPF dele, né? Mas isso é uma ferramenta financeira que vai auxiliar no momento certo, né? Agora, por exemplo, a minha filha não entende nada disso e eu nem quero mostrar isso para ela. Agora eu também não. Tem que aprender outras coisas, né? Eu penso a mesma coisa, não vou mostrar. O que eu faço, assim, que eu tento, assim, é quando a gente vai, por exemplo, uma sorveteria, eu dou o cartão para ele pagar, paga ali. Aí ele vê os números, vê a senha. Para cada idade ali, para cada faixa etária, tem uma forma de você mostrar, né? Até a gente consegue falar sobre educação financeira, né? O fato de você conseguir fazer o filho esperar um pouquinho para ter alguma coisa, você já está criando nele não aquela necessidade de ter as coisas na hora, né? De adiantar. Esperar, esse é o mais difícil. Isso é educação financeira, cara. Então, desde o berço dá para fazer, e cada fase da vida da criança você consegue ir pondo ferramentas ali para ir ensinando ela. E essa vai ser a parte mais importante do trabalho, né? Porque, como eu disse, a minha educação financeira foi o exemplo dos meus pais, né? Eles me deram um exemplo de não se endividar, de só comprar quando você tiver dinheiro, de não gastar mais do que você ganha. Esse foi meu exemplo, minha educação financeira. E agradeço muito a eles por isso. Porque, se for ver, 90% dos brasileiros são endividados. Né? Sim. E eu não sou graças a eles. Só que agora eu tenho condições de fazer melhor para minha filha. E minha filha vai ter condições de fazer melhor para a filha dela. Isso vai gerando, né, pessoas cada vez melhores aí. Pelo menos na parte de tratar com dinheiro. Não, a sucessão patrimonial, ela acaba evoluindo, né?